Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui hoje para mais um Câmara Entrevista. Nessa oportunidade estamos recebendo o Luiz Broqueto, que é gestor da Uninter em Pouso Alegre e região. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui e por vir conversar com a gente e trazer o tema tão importante. Nessa oportunidade iremos falar sobre o tema Conectando Conhecimento, diálogo sobre a educação online. Muito obrigado por vir aqui. Opa, eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Excelente. Então, esse é um tema atual, né? Já tem diversos anos que a educação online, que é a famosa EAD, a educação à distância, já até vem se consolidando. Eu acho que durante a pandemia, acho que deve ter aumentado ainda mais o número de adeptos a esse tipo de educação. E eu mesmo cursei à distância, como a gente estava conversando aqui antes de iniciarmos a gravação. Então, é um tema muito interessante que você que está nos acompanhando em casa vai poder esclarecer aqui. E a gente já vai começar com a seguinte questão. Como a educação à distância tem evoluído ao longo dos anos e quais são os principais benefícios que ela oferece para os alunos que se dispõem, né, a esse tipo de ensino? Ah, sim. Então, eu acho que a educação à distância, ela mexeu um pouco com a educação no geral, né? Isso foi através da tecnologia. Graças a essa tecnologia, você tem uma série de vantagens, que aí no caso, por exemplo, você pode estudar na sua casa mesmo, né? E receber diversas informações, conceitos importantes dentro da sua casa, dentro do seu horário que você possa trabalhar. Muitas vezes as pessoas não têm tempo, não têm disponibilidade, têm uma série de dificuldades para estudar e a educação à distância veio suprir essas demandas. E isso tem sido benéfico para muitas pessoas. Muito interessante. E quais são os desafios enfrentados pelos alunos dessa modalidade de educação à distância, né? E quais são as estratégias que eles podem adotar para ter sucesso nesses estudos à distância? Olha, como qualquer educação, a pessoa precisa ter disciplina, sabe? E é uma autodisciplina para que ela tenha um estudo ao longo da semana. A própria pessoa pode estudar de diversas formas, ela pode estudar um pouco a cada dia ou em dias alternados, mas o importante é que ela estude, né? E às vezes a pessoa acha que ela só de entrar numa faculdade, seja ela à distância ou presencial, que ela já vai aprender, e não é assim. É necessário o estudo de qualquer forma. A educação à distância e a presencial, na verdade, têm o mesmo conhecimento. E por isso tem o mesmo valor legal. Então, o diploma da pessoa, quando ela termina o curso, por força de lei, os dois diplomas são idênticos. Você não tem algo no diploma que diz que foi à distância ou presencial. Pelo menos assim, o Uninter também não faz essa diferenciação. Que o Uninter, nós temos campos em Curitiba, por exemplo, dos cursos presenciais, né? E ao longo de todo o Brasil, em diversas cidades, a Uninter tem polos à distância, né? E todos os diplomas são idênticos. Então a pessoa tem que se dedicar, né, para que ela consiga atingir o objetivo dela. Excelente. E assim, com a crescente, vem cada vez mais crescendo o número de cursos online ofertados por diversas instituições e com isso as pessoas ficam com um pouco de receio, né? Ah, será que essa instituição tem qualidade? Você acha que não tem? Que dica você poderia dar para as pessoas avaliarem se a instituição que ela está se inscrevendo para começar a iniciar os estudos tem credibilidade ou não e para avaliar também a qualidade? É claro que sabemos que tem excelentes instituições, mas também tem as pessoas que querem só apenas receber a mensalidade do aluno e não ter uma contrapartida. Então,
que fatores a pessoa pode analisar na hora de escolher uma universidade para fazer os cursos online? Em primeiro lugar, nós temos que pegar a avaliação do MEC, né? Que o MEC, ele avalia a instituição de diversas formas, né? Tem os critérios do MEC, e aí a partir desses critérios, você tem uma avaliação do MEC, né? Então, já é um ponto importante, né? Ver toda a legalidade da instituição, qual o tempo que ela trabalha, né? Porque existem instituições que já têm uma tradição no presencial e aí depois se transformaram à distância, com muitas instituições, né? Até a Uninter, por exemplo, ela começou com cursos presenciais, né? E aí depois, lá em 2004, ela iniciou o processo junto com as primeiras instituições que se lançaram nessa hipótese, nessa abertura do MEC, né? E aí ela expandiu violentamente. E aí a pessoa também pode avaliar o polo que ela vai se inscrever, para saber se o polo que ela vai se inscrever é bem estruturado, se existem orientadores presenciais que possam dar uma atenção para a pessoa, né? Que às vezes a pessoa, mesmo quando a gente fala de cursos à distância, sempre ocorre de ter algo presencial, é muito comum, né? A pessoa, muitas vezes, ela pode fazer um curso à distância e não necessitar da ajuda dos orientadores presenciais. Mas existem pessoas que precisam, né? Por um motivo ou por outro, ao longo do curso, quando encontram dificuldades, né? Os orientadores são valiosos nessa hora, ou orientadores ou professores, né? Então depende do caso do curso. Por exemplo, nós temos em Pouso Alegre o curso de Educação Física, e aí nós temos professor para Educação Física, que ele faz a ponte, é um professor ponte que faz as práticas todo mês. Então, por exemplo, para existir o curso de Educação Física, então precisa ter de uma maneira semipresencial. E isso é uma tendência hoje, que os cursos à distância também trabalham com momentos presenciais, como por exemplo o curso de Educação Física, que requer diversas práticas, né? De natação, de quadra, de uma série de coisas que a gente tem que, inclusive, não ter esse espaço, mas às vezes tem que fazer uma locação de espaços, para espaços adequados para que tenham essas práticas, né? Com o professor que faz o acompanhamento. Então é importante, hoje existe essa tendência, né, de que as faculdades, as instituições à distância trabalhem também com momentos presenciais. E também existe a tendência de algumas presenciais também usarem as tecnologias da distância, que eu acho que é uma questão de melhorar a qualidade. Então, quando você conhece um pouco mais do processo dessas instituições, você vai ver se ela está oferecendo mais qualidade ou menos qualidade, né? Pelo todas as atividades que ela pode oferecer, no caso de dúvida. É lógico que uma pessoa completamente autodidática talvez não precise de muita coisa, muita assistência em alguns cursos. Por exemplo, administração. Às vezes a pessoa consegue passar por todos os desafios do curso sem precisar de um orientador presencial. Às vezes ela mesma consegue estudar e entender por conta própria. Em outros casos, não. É necessário, às vezes, um apoio maior presencial. E muitas instituições à distância, como o Uninter, por exemplo, tem esses profissionais disponíveis nos polos. Então é importante saber se esses polos estão preparados para dar esse suporte para os alunos. Excelente. Então, fica aí, vai aí anotando, pegando todas essas informações, para você saber, na hora de escolher uma instituição, qual é o melhor para você não perder seu tempo, né? Que é tempo valioso, ainda mais nos dias de hoje, que você tem diversas atividades durante o dia. Então, escolher
com mais assertividade ao lugar onde você vai estudar para não ter nenhum problema futuro, tá bom? E você citou a questão das tecnologias que algumas universidades pretendem utilizar à distância e tal. Nós sabemos que existem plataformas, né, tecnológicas e a gente gostaria de saber quais são as mais relevantes e como essas plataformas podem auxiliar no aprendizado dos alunos à distância. Sim. As instituições, elas têm utilizado muitas plataformas e muitas vezes, como no caso do Uninter, ela desenvolveu a sua plataforma, né? Às vezes, já aproveitando algum projeto já inicial, como por exemplo a plataforma Moodle, que é muito conhecida, né? E ela, a partir dessa plataforma, que é um ambiente virtual de aprendizagem, que a gente chama de AVA, né? Onde lá você pode pegar, colocar trabalhos, puxar, assistir às aulas, e aí conversar com professores. E aí, então, quer dizer, essa plataforma é onde você consegue ter o seu contato com a faculdade e usar os recursos, né? Então, uma grande parte das instituições tem buscado desenvolver uma própria plataforma já customizada, de tal forma que seja a plataforma mais simples, mais fácil e mais gostosa de trabalhar, né? Então, existem nomes conhecidos, como o Moodle, por exemplo, mas a partir dessa plataforma, como o Claro Online também é uma outra plataforma, e outras que existem por aí, muitas vezes as instituições já fazem uma customização, melhorando as plataformas. E aí é sempre tentando oferecer o melhor possível para o estudante. E ser uma coisa simples, fácil, uma coisa fácil de operar, né? E aí ser prazeroso o ensino. E que é diferente de você... normalmente as instituições, elas planejam muito bem, sabe? Elas têm um planejamento muito antecipado. Quando ela vai lançar um curso, ela já tem tudo pronto, né? A maioria das aulas, qual o material didático, como é que vai ser. Então, existe um planejamento longo para você colocar um curso, já oferecer o curso para o mercado, né? Então, isso para que você tenha um bom andamento do negócio. A gente viu que na pandemia, por exemplo, algumas instituições, principalmente as escolas, né, as escolas mesmo públicas, né, não estavam preparadas para oferecer esse tipo de educação à distância. Na verdade, nem se chamou como educação à distância, mas foi um ensino remoto. Mas foi algo improvisado, que é diferente. Então, quando você tem algo que é planejado, que é estudado, qual a melhor forma, é muito diferente de algo improvisado, certo? E aí, o improviso, normalmente, você acaba tendo alguns percalços. E isso fez, inclusive, você citou a pandemia, a gente viu que na pandemia, algumas pessoas não tiveram uma boa experiência com o tal ensino remoto, né? Porque esse trabalho ainda não estava bem planejado, foi um pouco em cima da hora. Agora, as instituições que já estavam trabalhando nesse processo há muito tempo, já é outra experiência. Exatamente, concordo plenamente. Inclusive, você citou o Moodle, quando eu fiz a minha graduação era o Moodle, e a gente percebia algumas limitações da aplicação, do próprio do sistema ali em determinadas coisas. Então, depois eu retornei para fazer na mesma instituição na época um outro curso, eu já vi que eles já estavam usando uma outra plataforma. Então, sempre uma constante, né? As ferramentas são atualizadas visando melhorar a condição de ensino, né? Para que o aluno absorva cada vez mais. E você citou também os níveis, né? Durante a pandemia, as escolas públicas e tal, e encaixa bem também na nossa próxima pergunta, que é: a educação à distância, ela é uma opção viável para todos os níveis educacionais? E quais são os aspectos a serem considerados quando uma instituição vai tentar adaptar
um ensino presencial para um ensino online? Ah, sim. Bom, a gente vê muito que a educação à distância ela se encaixa mais para o adulto, de uma maneira geral, né? E aí, porque o adulto normalmente já tem uma consciência maior, consegue ter uma autodisciplina. Já para o jovem, né, já é um pouco mais difícil. Então, para o adulto se encaixa muito bem, né? E aí, como a gente havia falado, né, a questão de você colocar no mercado um curso, você tem toda uma preparação, né, um planejamento, ter um calendário, né, a forma de você colocar as matérias, porque tem que ser todo o conteúdo, que é o mesmo do presencial, né, tem que ser colocado de uma forma muito acessível, né? As pessoas não podem ter, quanto menos dúvida houver, melhor, porque se você expõe de uma maneira que não seja clara o conteúdo, automaticamente vai gerar milhões de dúvidas. Então, existe um processo pedagógico aí que tem que ser trabalhado para que tudo dê certo. Excelente. Outra questão também que a gente traz é a seguinte: como é mantida a interação entre aluno e professor nesse formato de educação à distância, né? E isso, qual a importância desse aspecto para o sucesso do aprendizado do aluno? Ah, sim. Olha, a gente tem diversas formas de interação com o professor, né? E como eu já falei, também existe uma peça nova, um profissional novo, que é o orientador, antes do professor, que é uma espécie do ajudante ou monitor do professor, né? Então, no caso, por exemplo, como os polos aqui, como no caso do Ninter, né, nós temos orientadores em cada polo. E aí, nesse caso, esses orientadores já fazem esse meio de campo para que ele conhece os caminhos todos, então ele fica ali para ajudar e apontar caminhos para os estudantes nas suas dúvidas, né? Mas o professor, o aluno, ele pode tirar suas dúvidas em aulas ao vivo, por exemplo, pode tirar dúvida de modo enviando as perguntas, mesmo que não seja no momento ao vivo, pode mandar pelo chat, por exemplo, ou em alguns ambientes de aprendizagem, você manda a pergunta e o professor responde depois, né? E aí, acho que são diversas formas, inclusive presencialmente com o professor do polo ou o orientador do polo, conforme o caso, né? Então, aí ele tem muitas opções, né? Assim, eu acho que se a pessoa quer estudar, ela estuda. Ela vai para frente e tira as dúvidas, com certeza. Existem essas possibilidades todas para fazer. Existem também fóruns, por exemplo, onde todo mundo posta as dúvidas. E aí, às vezes você não estudou ainda, você não chegou. Mas as pessoas, quando vão postando no fórum, às vezes tem um monte de perguntas que às vezes é uma pergunta sua, né? Então, por isso que nós temos esses fóruns também. As pessoas vão postando publicamente e as perguntas todas ficam lá e as respostas também, né? Então, dá para lançar mão de diversas formas, né? Inclusive, como eu falei, em momentos telepresenciais, né? Como hoje você tem uma reunião online, né? Que você reúne as pessoas e aí eles têm essas aulas que são telepresenciais. O professor fica lá, por exemplo, na instituição e a pessoa e o aluno na casa dele, ao vivo e trocando na mesma hora. E se ela depois perdeu essa aula, esse tira dúvidas, ela pode assistir a gravação posteriormente. Então, excelente. Diversas formas de interação. Excelente. E a gente vivendo num mundo em constante evolução, né? Mudando a cada dia, tem novas tecnologias, novas ferramentas vão surgindo. Como a educação à distância se adapta para desenvolver habilidades relevantes, né, para o aluno, para ele estar apto a entrar aí no mercado de trabalho? Olha, tem hoje diversas formas e conforme o curso, né?
Então, por exemplo, no caso de educação física, né, a gente tem esse sistema semipresencial, que ocorrem aulas locais aqui, aulas práticas. Já existe outro tipo também, por exemplo, de cursos em que o aluno é obrigado a fazer estágios específicos para cada área do curso que ele está fazendo, né? E sem esses estágios ele não consegue finalizar o curso, né? São estágios obrigatórios, né? Por exemplo, o curso de radiologia, nós temos esse curso também, e aí é importante ele já iniciar com um estágio, com um local de estágio específico, onde ele vai fazer estágios específicos sobre o curso de radiologia. Se ele não tiver o local, ele não inicia o curso, né? Então, são diversas formas. Essas interações empresa de trabalho, nas indústrias e o curso são fundamentais, né? Então, por exemplo, para o caso de pedagogia, o curso nosso de pedagogia, é obrigatório que ele faça os estágios nas escolas, por exemplo, em determinadas áreas específicas, né? Que muitas vezes ele tem que fazer apresentações orais no polo para mostrar o seu desenvolvimento, né? Então, aí de acordo com o que é necessário no curso, ele, para a área que ele está fazendo, é feito de uma determinada forma. Por exemplo, no curso, nós temos cursos de engenharia eletrônica, por exemplo, né? Ele já faz algumas experiências, nós temos recebido do Uninter diversos kits de experiência que ele tem que ir no polo fazer essas experiências eletrônicas, no polo mesmo, com equipe ou com orientador. Então já é uma outra estratégia. Existem também, por exemplo, nós temos outro curso de química, onde ele precisa, em alguns momentos, ter algumas aulas específicas de química industrial em algumas indústrias, que é necessário. E sem essas aulas práticas, ele não consegue terminar o curso. Então, isso vai de acordo. Então, com essas ferramentas, nós temos conseguido ampliar os limites da educação à distância e fazendo essa questão híbrida, né, que é uma grande tendência, né, que nós temos, que tem sido apontado, inclusive por autores da área acadêmica, né, apontando que as presenciais, por exemplo, estão utilizando as ferramentas que são utilizadas na educação à distância. E as educação à distância estão lançando mão de momentos presenciais ou de práticas presenciais, conforme o caso, para você ter um bom desempenho profissional da pessoa que está cursando. Então é isso. Entendi. Assim, a gente tem conhecimento também que durante um determinado período, o ensino à distância sofria um pouco de preconceito, né? As pessoas acham, mas ensino à distância, não tem professor, não vai na sala de aula, tal. Isso ainda acontece, analisando todo um contexto que nós já passamos, tem pandemia, que a pessoa não podia estar presencial. Isso melhorou ou ainda acontece essa questão do preconceito com relação ao ensino à distância? Olha, ainda existe para algumas pessoas um preconceito, né? Mas isso tem sido anulado com o tempo, né? A pandemia, por exemplo, já mostrou para muitas pessoas que a tecnologia ela pode ser utilizada muito bem para a educação, né? E aí, com isso, as pessoas já não têm tanto medo como antigamente, quando a gente começou, né? Nós começamos aqui na região em 2004, né? Isso já faz quase 20 anos. A internet melhorou muito, as ferramentas melhoraram muito, né? Nós vemos também que, por exemplo, nós não tínhamos cursos da saúde, né? Que eram feitos à distância, porque não tinha essa visão de você ter outras aulas práticas em algum lugar específico, né? Então, por exemplo, na área da saúde, nós estamos percebendo que existem algumas coisas que ajudam, de tecnologia, que ajudam a
a pessoa aprender. Antes eles faziam um experimento só com ratos, alguma coisa assim. Hoje já não é dessa forma, né? E também, por exemplo, na área da engenharia, você tem simuladores de diversas formas, né? Então, aí você aprende com simuladores e isso também é utilizado por outras faculdades presenciais, né? Então, esse uso da tecnologia tem gerado o que a gente imagina que no futuro vai ser uma coisa só, que é o ensino híbrido, né? E com isso, esse preconceito todo já foi por água abaixo, né? Então, isso já tem diminuído muito, né? Antigamente, só algumas pessoas faziam à distância e hoje tem aumentado estrondosamente. Então, o que a gente tem percebido é que as matrículas na educação à distância hoje estão maiores do que nas instituições presenciais. Isso houve uma quebra, né? Então, tem sido eu acho que é a educação do futuro e, na verdade, vai ter, como eu falei, existe uma tendência do ensino híbrido, da educação híbrida, que você trabalha um pouco à distância, um pouco presencial, através das tecnologias todas, né? Lançando mão de tudo o que é possível e não abrindo mão também de professores presenciais, profissionais presenciais, que também são importantes. Então, acho que tudo isso, as instituições que realmente querem agrupar tudo que é de bom, né? Eles gerando qualidade no aprendizado, é excelente. É muito bom, por exemplo, você ter uma aula gravada que você pode parar e voltar a fita para entender melhor o que o professor falou. Eu já estudei lá atrás também, estudei tanto na educação presencial quanto na educação à distância, e tive momento lá atrás da minha educação presencial que eu não tinha como. O professor falou e não entendi, já daí para frente eu já não entendi mais nada. Mas com esse sistema de você poder voltar, por exemplo, uma aula, se a aula for gravada, você tiver condição de rever a aula, isso já é um ganho, Violeta. Mas tem diversos pontos favoráveis, né? Mas, de qualquer forma, o que é mais importante é a pessoa ter disciplina para fazer. Sem disciplina, ela não consegue nem na presencial nem à distância, mas um pouco mais à distância, porque ela que faz o curso dela. Se ela não ter uma autodisciplina, não vai conseguir, certo? E se a pessoa tem que estudar. E se ela não estudar, tanto na presencial quanto à distância, ela não vai adquirir o conhecimento que ela imagina que ela vai adquirir. Sim. Eu vivenciei isso, eu sei. Muitas vezes as pessoas pensam, mas na distância o ensino vai ser pior, não vai conseguir aprender. Eu tive a experiência e eu passei por isso, que se não estudasse, na hora da prova não tem essa de aliviar, porque a distância, o conteúdo é cobrado mesmo. O conteúdo que foi disponibilizado e foi pedido para estudar de período X a Y, era cobrado depois na prova. Então, se não estudasse, dançava e não tinha como depois voltar atrás. E todas essas questões que você trouxe, acho que o caminho vai ser esse mesmo do ensino híbrido, né? Coisas que é importante ter presencial, ser presencial, coisas que pode ser feitas à distância, serem feitas à distância, porque eu acho que isso é até sustentável, né? Da pessoa não ter que ficar gastando tanto com deslocamento, Sim. Os espaços vão poder ser reduzidos, porque uma hora uma turma vai estar assistindo uma aula, outra hora as universidades podem fazer essa troca. Quando uma turma estiver fazendo presencial, a outra está fazendo uma aula à distância. Acho que isso é interessante até para a sustentabilidade. Aí gera menos poluição, porque é menos veículos saindo de casa, menos luz gastando na universidade, menos equipamento, maquinário e por aí vai. Então, acho que é muito importante essa visão do ensino à distância e a gente já agradece mais uma vez a sua presença. Nós estamos aqui hoje com Luiz Broqueto, que é gestor do polo da Uninter em Pouso Alegre e região. Ele trouxe para a gente diversas informações sobre o ensino à distância e a gente agradece porque a TV Câmara é isso, trazer utilidade pública para você que está nos assistindo. Se você por acaso
não assistiu desde o início, você pegou no final ou do meio para o final, será reprisada essa entrevista durante a programação da RTV aqui no nosso canal 18.2, que é nosso canal digital da TV Câmara em Pouso Alegre, e também estará disponível no YouTube e no nosso Facebook. Então já se inscreve no nosso canal do YouTube, se inscreve e curte a nossa página no Facebook, siga a nossa página, para que assim como tiver outras entrevistas como essa, você não perca nada. Luiz, gostaria de deixar esses minutos finais para você deixar a sua consideração e uma mensagem que você queira deixar, e mais uma vez, muito obrigado. Opa, eu que agradeço, né? É importante que a pessoa se ponha para estudar, né? A gente vê que o mercado de trabalho oferece diversas oportunidades, né? E a educação à distância traz diversas possibilidades novas, né? Porque, inclusive, cursos novos, diferentes, né? Por exemplo, nós temos aqui hoje em Pouso Alegre oferecendo mais de 100 cursos de graduação e mais de 400 cursos de pós-graduação, né? E antigamente você tinha poucas opções, né? Hoje não, você tem diversas opções. Hoje você tem engenharia de software, você tem até aprendizado para games, tem designer de diversas áreas. Então é uma infinidade de cursos e diversos nichos profissionais. E hoje, com a expansão de Pouso Alegre, eu acho que é importante a gente diversificar os nossos aprendizados também, né? E eu aconselho a todos a sempre buscar conhecimento, porque a gente não pode ficar parado, né? O mercado evolui e se você fica parado, você acaba perdendo diversas oportunidades, né? Então, com isso, eu sempre digo que é importante a pessoa ir estudar, aprender coisas novas, acompanhar o mercado, porque as profissões de antigamente mudaram, né? As coisas vão mudando. Então, acho que as empresas vão mudando, vão precisando de novos profissionais, né? E às vezes a pessoa fala, mas olha, não tem emprego. Tem emprego para quem estuda, se capacita, para quem aprende, porque muitas vezes a gente percebe que tem empresas contratando, mas não encontra o profissional, né, capacitado. Então a pessoa já tem que correr atrás dos conhecimentos, tanto cursos de graduação quanto pós-graduação, né, que sejam interessantes para ele, que no final das contas ele vai achar uma colocação. Então acho que é uma busca, as pessoas têm que ir se modernizando. Exatamente. E podemos dizer que conhecimento é uma coisa que ninguém tira, né? A partir do momento que você adquiriu o conhecimento, ninguém vai mais tirar de você. E só quem ganha é você e o seu futuro. Abre-se o leque de possibilidades na sua vida profissional e também na sua vida pessoal, né? Porque conhecimento ele agrega muito pra gente em diversos aspectos. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz. E é isso, a gente vai ficando por aqui e te convido a continuar acompanhando a TV Câmara em todos os nossos canais, tá bom? Até uma próxima, um abraço.